O destino de um pirata pode mudar com um único encontro. Imagine só, um jovem Monk D. Luffy, ainda na Vila Fuchsia, sonhando em se tornar o rei dos piratas, mas sem nenhuma habilidade real para enfrentar o mar mais perigoso do mundo. Mas e se, nesse exato momento da história, o lendário braço direito do rei aparecesse em sua vida? Silvus Rayleigh, o Rei das Trevas, o homem que navegou ao lado de Roger até o fim da Grand Line, decidindo treinar o Luffy desde o início da sua jornada. Sem esperar pelo time skip, sem precisar da tragédia de Marineford, sem os 2 anos de separação da tripulação. Um Luffy que dominaria o Haki muito antes, que aprenderia os segredos do mundo pelas palavras do próprio homem que esteve lá quando One Piece foi descoberto. Como isso mudaria tudo o que conhecemos? Quem estaria ao lado dele? E o mais importante, Luffy ainda seria o mesmo Luffy que conhecemos e amamos? Bom, preparem-se, porque hoje nós vamos descobrir como seria se o Luffy tivesse treinado com o Rayleigh desde o início em One Piece. Agora vamos voltar ao início de tudo, quando o Luffy era apenas um garoto de 7 anos vivendo na Vila Fuchsia. Na nossa linha do tempo original, o Luffy conheceu Shanks nessa época. O Ruivo e sua tripulação passaram um tempo por lá e foi durante esse encontro que Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, ganhou seu poder icônico e o seu chapéu de palha e fez aquela promessa que fez todo mundo se arrepiar. Porém, aqui na nossa história, outro pirata lendário chega por lá. Silvus Rayleigh, o braço direito do Rei dos Piratas. Rayleigh não estava ali por acaso. Após anos vagando pelos mares desde a execução do Roger, o Rei das Trevas decidiu visitar o vilarejo por um motivo muito simples: encontrar seu velho rival, o vice-almirante Garp. Os dois veteranos tinham uma história de confrontos que remontava à era de ouro da pirataria, e, apesar de estarem de lados opostos da lei, compartilhavam um respeito mútuo que só guerreiros de elite poderiam entender. Foi durante essa visita que o Rayleigh conheceu o neto do Garp, um garoto hiperativo com um sonho aparentemente impossível. Algo naquele menino chamou a atenção do velho pirata. Talvez fosse sua determinação inabalável, tão semelhante à de seu antigo capitão. Ou talvez fosse o destino tecendo seus fios invisíveis, unindo o passado ao futuro. Após observar o Luffy por alguns dias, o Rayleigh tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ele propôs ao Garp que permitisse que ele treinasse o garoto. Como esperado, o Garp se opôs fortemente à ideia. Ele queria que Luffy se tornasse um marinheiro, não um pirata. A discussão entre os dois lendários guerreiros quase se transformou em uma batalha que poderia ter destruído metade da ilha. Só que foi a Makino, a dona do bar, que interveio lembrando o Garp de suas frequentes ausências e questionando se ele realmente tinha o direito de decidir o futuro do Luffy quando o mal estava presente em sua vida. Diante disso, relutantemente, Garp cedeu com uma condição: Rayleigh deveria treinar o Luffy para ser forte o suficiente para sobreviver no mar, independente do caminho que escolhesse. E assim começou a jornada de Luffy sob a tutela do lendário Rei das Trevas. Uma jornada que o transformaria em um pirata muito diferente daquele que o conhecemos. Dito isso, o treinamento começou imediatamente. Rayleigh levou o Luffy para o arquipélago de Shabold, um lugar perigoso para uma criança, mas perfeito para forjar um guerreiro. Os primeiros meses foram brutais. O Rei das Trevas não era um mentor gentil como Shanks havia sido. Ele era rigoroso, exigente e não tolerava falhas. Luffy chorou, reclamou e até tentou fugir algumas vezes, mas sua determinação sempre o trazia de volta. Inicialmente, Rayleigh tentou ensinar o esgrima ao Luffy, mas logo percebeu que aquele pateta não tinha talento para espadas. Foi inclusive durante uma sessão de treinamento frustrada que o Luffy jogou sua espada de treino fora, pegou um pedaço de madeira e o balançou como um bastão. Rayleigh, por sua vez, observou aquilo com interesse, tendo uma ideia. Por conta disso, o bastão se tornou a arma de escolha do Luffy. Diferente da linha do tempo original, onde seus punhos de borracha eram sua principal forma de ataque, aqui, Luffy desenvolveu um estilo de luta único, combinando seus golpes acrobáticos com seu bastão e técnicas de combate corpo a corpo. Contudo, a verdadeira evolução veio com o treinamento de Haki. O imediato do rei, o mestre nas 3 formas, começou a ensinar o Luffy os fundamentos desde cedo. O Haki da observação foi o primeiro. Rayleigh vendava o Luffy e o fazia desviar de ataques, sentindo a presença do mundo ao seu redor. No início, Luffy levava golpes constantes, mas com o tempo seus sentidos se aguçaram a ponto de poder prever movimentos antes mesmo que acontecessem. Em seguida, veio o Haki do armamento, horas e horas quebrando rochas com os punhos, pés e o seu bastão. Luffy aprendeu a endurecer seu corpo e sua arma com o brilhante Busoshoku, transformando-os em extensões de sua vontade. E então, aos 12 anos, algo extraordinário aconteceu. Durante um treino particularmente intenso, Luffy acidentalmente liberou uma onda de Haki do Rei, nocauteando um bando de pássaros que voava por perto. Rayleigh caiu na gargalhada quando percebeu o que havia acontecido. Ele sempre soube que o Luffy tinha potencial, mas possuir o Haoshoku, uma habilidade tão rara que apenas 1 em 1 milhão nasce com ela, confirmou suas suspeitas. Esse garoto ia chegar longe. Também vale mencionar que durante os anos de treinamento, o Rei das Trevas ocasionalmente levava Luffy em suas viagens para expandir seus horizontes.
Em uma dessas viagens, ele o levou para Amazon Lily. Hancock no início desprezava o protagonista, até que um dia ela percebeu a pureza e o desejo de liberdade que o garoto emanava. A Imperatriz Pirata até tentou usar seus poderes nele várias vezes, mas nada acontecia. A imunidade do Luffy aos seus encantos, combinada com sua natureza genuína e determinada, começou a derreter seu coração. Com o tempo, sua irritação se tornou admiração e, eventualmente, em algo mais profundo. Enquanto isso, Luffy também fazia visitas ocasionais à Vila Fuchsia para ver seus irmãos Ace e Sabo. Ele compartilhava com eles tudo o que estava aprendendo, e os três juraram que um dia se encontrariam no mar como piratas livres. Quando Luffy completou 15 anos, Rayleigh o levou para Ruskaina, uma ilha selvagem com 48 estações diferentes e criaturas ferozes. Lá, o treinamento se intensificou ainda mais. Durante 2 anos, Luffy enfrentou desafios que teriam matado piratas experientes. Ele aprendeu a lutar contra criaturas muito maiores e muito mais fortes que ele, aperfeiçoando seu haki até níveis que rivalizariam com veteranos dos mares. Nas noites ao redor da fogueira, Rayleigh compartilhava histórias sobre Roger e sobre sua lendária tripulação. Ele descrevia as aventuras pela Grand Line, os confrontos com poderosos inimigos e a camaradagem inabalável da tripulação do Rei dos Piratas. À medida que o tempo passava, o antigo braço direito do rei via no jovem o mesmo fogo que viu no seu capitão. A capacidade de inspirar lealdade e medo em igual medida. Aos 17 anos, Luffy estava pronto. Ele havia se tornado um guerreiro formidável, dominando as 3 formas de haki e desenvolvido um estilo de luta único com seu bastão. Inspirado pelas histórias do Rei das Trevas e sua lendária tripulação, Luffy decidiu seguir um caminho diferente do que teria seguido na linha do tempo original. Em vez de partir sozinho, ele resolveu buscar aliados poderosos desde o início. Sua primeira parada foi lá em Amazon Lily. Reencontrando Boa Hancock, Luffy a convidou para se juntar à sua tripulação. Embora fosse a imperatriz da ilha e uma Chichibukai, o espírito inabalável de Luffy lembrou de seu próprio desejo de ver o mundo além do seu trono. Após algum momento de hesitação e o incentivo de suas irmãs, Hancock aceitou o convite de Luffy, tornando-se a primeira na cama do capitão. Continuando, a jornada do nosso borrachudo sem borracha para reunir a tripulação o colocou frente a frente com indivíduos formidáveis, cada encontro adicionando a dinâmica única do seu crescente grupo. Em uma ilha desolada dilacerada por confrontos entre piratas, Luffy conheceu Trafalgar D. Law, o enigmático cirurgião da morte. Inicialmente cauteloso, Law foi atraído pelo comportamento despreocupado de Luffy e sua coragem inabalável. Após Luffy ajudar a defender a tripulação do Law de um outro ataque, o médico relutantemente concordou em se juntar, embora insistisse que era em seus próprios termos. Continuando em uma cidade portuária caótica, o protagonista encontrou o impetuoso e poderoso Eustace Kid, cujas habilidades causavam estragos durante uma briga. Impressionados com a força do Kid, Luffy o desafiou para um duelo. O choque de haki e poderes terminou com a vitória decisiva do protagonista. Diante disso, Kid se juntou à tripulação com o único propósito de um dia derrotar Luffy e poder lutar com ele sempre que tivesse chance. Também no alto de uma ilha do céu, Luffy encontrou Urushi, o monge louco, meditando em um templo em ruínas. Atraído por rumores da força gigantesca do monge, o Chapéu de Palha sem chapéu o procurou e o desafiou para uma luta amigável. Urushi, por sua vez, ficou impressionado com o haki do Luffy e seu espírito implacável, concordando em se juntar à tripulação para ver até onde a ambição do capitão poderia levá-los. Agora, com Boa Hancock, Trafalgar Law, Eustace Kid e Urushi ao seu lado, a tripulação do Luffy era diferente de qualquer outra. Cada membro trazia habilidades únicas, personalidades distintas e diferentes tipos de forças. Juntos, eles estavam prontos para deixar sua marca nos mares e perseguir seus sonhos de liberdade, aventura e tesouro. A jornada do Luffy para descobrir o legado do Roger o levou até Twin Capes, onde conheceu Crocus, o antigo médico da tripulação do rei. Foi durante essa visita, inclusive, que Crocus entregou uma notícia devastadora. Potgas de Ace, o irmão do Luffy, seria executado em Marineford. O sangue do Luffy gelou ao ouvir essa notícia. Com sua tripulação ao seu lado, ele partiu em velocidade máxima em direção ao quartel-general da Marinha, pronto para enfrentar o mundo inteiro, se fosse necessário, e claro, com o intuito de salvar seu irmão. Quando Luffy se aproximou de Marineford, o campo de batalha já estava em caos. Os piratas do Barba Branca estavam travando um confronto brutal contra os marinheiros, com ondas gigantescas de gelo e fogo se chocando contra explosões. Barba Branca se erguia como um titã, seus tremores dividindo o mar, mas, mesmo ele, começava a mostrar sinais de desgaste. Luffy, então, empunhando seu bastão infundido com o haki do armamento, saltou para a batalha junto da sua tripulação. Sua chegada foi recebida com espanto por todos. Esse jovem pirata sem poderes de Akuma no Mi lutava com a força de um almirante. Ele rapidamente começou a abrir caminho através das linhas dos marinheiros, enquanto sua tripulação lidava com os soldados comuns. Kizaru foi o primeiro a agir rapidamente, interceptando Luffy com seus ataques na velocidade da luz. Luffy, por sua vez, sentiu sua aproximação e rapidamente bloqueou o ataque, demonstrando uma força que o almirante não estava preparado para enfrentar.
enfrentar. A batalha foi intensa, mas o haki da observação do protagonista permitiu que ele evitasse por pouco os raios do Kizaru, enquanto seu Haoshoku nocauteava os marinheiros mais fracos em ondas. Embora o Luffy não conseguisse desferir um golpe decisivo contra o Almirante da Pica, seus ataques implacáveis mantiveram o Kizaru ocupado o suficiente para Marco intervir, permitindo que o Luffy conseguisse ir em direção à plataforma de execução. Quando ele se aproximou da plataforma, Garp apareceu à sua frente. O vice-almirante, vendo o quão forte seu neto havia se tornado no tempo em que esteve longe, ficou surpreso, mas ele tinha um dever a cumprir. Apesar disso, o herói da marinha permitiu ser nocauteado, pois seu coração simplesmente não podia permitir que ele impedisse o que estava prestes a acontecer. Agora, com Ace à sua frente, Luffy quebrou suas correntes, mas de repente o enorme Sengoku estava sobre eles. Tudo parecia perdido nesse momento, quando o enorme Buda carregava uma habilidade. Só que, de repente, uma enorme Room envolveu os irmãos e, em um instante, a habilidade de Law trocou o Ace e Luffy de lugar, tirando-os do perigo. Barba Branca, vendo seu filho a salvo, liberou todo o seu poder. Seus tremores sacudiram Marineford até suas fundações, devastando as fileiras dos marinheiros. Quando a guerra estava prestes a atingir seu ponto crítico, os piratas do Ruivo chegaram. Shanks caminhou através do caos com uma aura de autoridade, seu haki silenciando o campo de batalha. Diante disso, ele declarou claramente que essa guerra deveria terminar, ou ele também se juntaria a ela. Obviamente, Sengoku concordou com seus termos e a guerra teve um fim. Ace sobreviveu, Barba Branca viveu e o mundo foi abalado pelos eventos de Marineford. A presença de Luffy na guerra virou manchete, cimentando sua reputação como um dos piratas mais perigosos com uma força para enfrentar um almirante. Após o caos da guerra ter se acalmado e os piratas se dispersado, Luffy se encontrou a bordo do navio dos Piratas do Ruivo com sua tripulação ancorada em uma ilha remota e pacífica. Shanks, tendo testemunhado em primeira mão o crescimento do jovem pirata, decidiu tomar uma bebida com ele. Diante disso, os dois se sentaram na praia sob um brilhante pôr do sol laranja, enquanto as três tripulações conversavam e riam durante um banquete. Shanks olhou para o Luffy com carinho e nostalgia, notando o quanto o jovem pirata havia crescido. Ele não pôde deixar de traçar paralelos entre Luffy e Roger, comentando sobre o mesmo fogo em seus olhos e a crença inabalável em seus sonhos. Luffy, ansioso e curioso, se inclinou para frente, seus olhos brilhantes enquanto bombardeava o Shanks com perguntas sobre o Roger. Como ele era, quão forte era e a natureza da sua lendária tripulação. Por conta disso, o Ruivo começou a contar histórias sobre o Rei dos Piratas, descrevendo Roger como mais do que apenas um lutador, mas como alguém que podia inspirar a crença no impossível. À medida que a noite avançava, Shanks tomou uma decisão. Ele colocou a mão na sua cabeça, pegou o seu chapéu e entregou para o jovem. Luffy pegou o chapéu de palha com reverência, sentindo o peso do seu significado. Aquilo não era apenas um chapéu de palha, mas um símbolo de uma promessa, um legado passado de Roger para Shanks e agora para ele. Com lágrimas nos olhos, Luffy colocou o chapéu de palha na cabeça, sentindo como se uma peça final de um quebra-cabeça tivesse se encaixado. Ele estava pronto para a próxima etapa da sua jornada. Nos dias que se seguiram, Shanks compartilhou com Luffy informações cruciais sobre os Road Poneglyphs, as 4 pedras especiais que, quando decifradas, revelariam um caminho para Laugh Tale, a ilha onde o One Piece estava escondido. Armado com esses conhecimentos e com sua poderosa tripulação ao seu lado, Luffy partiu em busca dessas pedras. Sua jornada o levaria a confrontos com os Yonkous, a descoberta sobre o século perdido e, eventualmente, a verdade sobre o One Piece. Ao longo do caminho, Luffy e sua tripulação enfrentariam desafios que testariam não apenas sua força, mas também seus laços e convicções. Porém, com o treinamento do Rayleigh, a sabedoria do Shanks e sua própria determinação inabalável, Luffy estaria mais preparado do que nunca para se tornar o Rei dos Piratas. Diante disso, a lenda de Monkey D. Luffy, o homem que seria o Rei dos Piratas, continuou a ser escrita, diferente da história que conhecemos, mas com o mesmo espírito indomável que define o verdadeiro Luffy em qualquer linha do tempo. Nessa versão alternativa da história, vemos um capitão muito diferente daquele que conhecemos. Treinado desde cedo pelo Rayleigh, ele se tornou um mestre do Haki antes mesmo de iniciar sua jornada como pirata. Sem os poderes da fruta de Nika, ele desenvolveu um estilo de luta único com seu bastão, combinando técnicas acrobáticas com seu haki poderoso. Sua tripulação, composta por alguns dos piratas mais formidáveis da nova era, reflete a influência do Rayleigh em suas escolhas. Em vez de reunir pessoas comuns com potencial extraordinário, como na linha do tempo original, esse Luffy buscou aliados já poderosos, criando uma força que rivalizava com as tripulações dos Yonkous desde o início. Mas, apesar de todas essas diferenças, o coração do Luffy permaneceu o mesmo. Sua lealdade inabalável aos seus amigos, sua determinação em proteger aqueles que ama e o sonho de se tornar o Rei dos Piratas continuaram a definir quem ele é. Talvez até seja isso que torne Luffy tão especial.
Não importa as circunstâncias do seu nascimento, seu treinamento ou os poderes que possui, sua essência, seu espírito indomável e sua capacidade de inspirar os outros a segui-lo permanecem constantes em qualquer linha do tempo. E é por isso que, mesmo nessa realidade alternativa, podemos acreditar que Luffy encontraria o One Piece e se tornaria o Rei dos Piratas. Afinal, não são os poderes da fruta de Nika que o definem, nem mesmo o treinamento com Rayleigh. É seu coração, sua vontade e sua capacidade de jamais desistir. E agora, se você não quiser desistir de continuar vendo esses conteúdos maravilhosos, convido você a deixar o like e se inscrever no canal e também a clicar nesse próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.